Questão sobre meio ambiente. A probabilidade sobre os riscos de infarto e AVC, que é acidente vascular cerebral, como consequência do impacto de ruídos, barulho em excesso, pode ocorrer em volumes acima de 90 decibéis, 100 decibéis, 120 decibéis ou 80 decibéis. O curioso, que a resposta aqui é a letra D de dado. O curioso, que acima de 80 já pode acontecer aqui o risco de infarto, problema de AVC. Mas aí o que acontece? Se você for analisar essa questão friamente, você vai ver que 120, 100 e 90 estão acima de 80, então todas serviriam como resposta, né? Mas, na verdade, o que o Detran quis saber aqui é o seguinte: acima de qual índice já começa a acontecer isso? É a partir, acima dos 80, não é a partir, porque a partir conta 80. É acima de 80. Acima disso aqui, já começa a acontecer aí os riscos de infarto, a pessoa vir a infartar, pensa, ou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, por conta de excesso de ruído, que são danos nocivos. Professor, eu aprendi em algum momento que acima de 60 já começa a causar perturbação do sossego, insônia, irritação. Sim, mas aí não são danos nocivos, são danos que não perpetuam, não ficam. Acima de 80, sim, aí você já começa a sentir danos à saúde física, ok? Acima de 80 é a resposta aí. Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De 2, dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia, leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. Veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível, carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso e cozinha é um lugar perigoso, no ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido.
Olha, o di vem de 2. O mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz para a gente o seguinte: indica que o veículo está produzindo níveis de poluição acima do normal. Escapamento com fuligem. Você olha lá atrás, na saída do cano de descarga, você vê fuligem saindo pelo escapamento. Aquela fumacinha que evapora, gente, aquilo, na verdade, é só o vapor da condensação do combustível ali chegando no ambiente, tá? Então aqui você já vê que já evapora imediatamente, aqui não chega a ser ali fuligem, não. Mas quando é aquela fumacinha mesmo que você vê que persiste ali, aí sim, está produzindo um nível de poluição acima do normal. Então aqui é. Cheiro de combustível também. Nos veículos mais antigos isso é normal, porque eles não tinham ainda o canister. O canister, que é um absorvente desses vapores de combustível. Os veículos mais novos já são obrigados a ter esse canister. Inclusive deixa o veículo mais econômico, né, que consome menos combustível, porque ele capta esse vapor de combustível, que está ali se dispersando no meio ambiente, e devolve para o sistema de alimentação queimar. Os veículos mais antigos não tinham isso. Então você sente, Brasília, Fusca, Variante, Kombi, esses veículos mais antigos, você sente o cheiro de combustível comumente. Mas nos veículos novos não é comum não, tá? Se você está sentindo, pode procurar um mecânico ali para fazer a manutenção, porque está queimando mais combustível, consequentemente, queimando não, né? Está perdendo mais combustível e poluindo mais, acima do normal. Então aqui também é. Consumo excessivo de combustíveis. Acabei de falar, a falta do canister mesmo acaba resultando num consumo excessivo de combustível. Mas não é só isso não, tem outros motivos também que pode levar a gastar mais combustível que o normal. Se está gastando mais, está poluindo mais. Todas as alternativas acima. E eu sempre digo que quando tenho todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se você não sabe mesmo a resposta da questão e quer chutar, chuta com técnica. Tenho a técnica aqui do todas, que funciona em 80% das vezes. Não é 100% não, tá? Mas 80% é bastante coisa. De cada 10 vezes que você utilizar essa técnica, em 8 você vai acertar. Letra D de dado aí a resposta. Questão sobre meio ambiente. Não colaboramos para a melhoria do meio ambiente quando fazemos as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante. Bom, se eu faço as revisões e manutenções, mantenho o veículo em dia, ele vai funcionar perfeitamente e não vai poluir o meio ambiente. Então, desta forma, eu estou colaborando. E aqui a questão que é aquela que não colabora. Então, essa aqui já elimino. Não colaboramos quando evitamos imobilizações prolongadas com o motor funcionando. Veja bem, imobilizações prolongadas é quando você fica por um tempo mais do que o normal. Você parou no semáforo, 30 segundos, 1 minuto, se você quiser desligar, colabora. Mas não chega a ser uma necessidade. Estou falando de imobilizações prolongadas. Imobilizou, está esperando alguém descer ou ir numa loja e ficou ali 5 minutos, 10 minutos, com o motor funcionando, às vezes por causa do ar-condicionado, porque está fazendo muito calor. E aí, quando você mantém esse motor funcionando, está queimando combustível. Se está queimando combustível, está poluindo. E aqui a alternativa está dizendo, se a gente evita isso, manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, evitamos imobilizações, aí você está colaborando. E a questão aqui é aquela que não colabora. Se você evita manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, você colabora. E a questão que é aquela que não colabora, então eu posso eliminar aqui a letra B. Quando não atiramos pontas de cigarro, bom, se eu não atiro ponta de cigarro, lata e outros lixos na via ou em suas margens, eu colaboro. A questão tá que é aquela que não colabora. Essa aqui colabora, então vou eliminar. Quando usamos sempre combustíveis com aditivos. Olha, o combustível aditivado, ele pode representar uma melhoria para o funcionamento do veículo. Há controvérsias, tá? Não vou entrar no mérito aqui não. Mas pelo menos é isso que a indústria de combustíveis prega, né? Usa o combustível aditivado que vai apresentar uma melhoria para o funcionamento e durabilidade dos componentes do seu veículo. Apesar das controvérsias,
isso aqui não representa melhoria para o meio ambiente. Não representa. Então, essa é a resposta. E aqui ainda dá para usar o macete que eu sempre ensino, né? Tá vendo essa palavra sempre? Sempre é uma CB. O que é CB? Casca de banana. Eu ensino que quando cai uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance desta ser a resposta. Ou, nesse caso aqui, dessa ser errada, aliás, né? Essa é errada. E como a questão que é errada, aquela que não colabora, nós achamos. É ela a resposta. Letra D de dado. Meio ambiente é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte: os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo... Bom, tem um veículo que transporta produtos perigosos. O que identifica esses produtos perigosos nesses veículos? É o adesivo com a logomarca da empresa? Absolutamente não, né? Até porque mesmo os veículos que transportam outros produtos que não são perigosos, pode ter ali adesivo com logomarca da empresa, isso não identifica produto perigoso, não. Pelo rótulo de risco, espera aí, vamos destacar isso aqui. E também pelo painel de segurança, com o número de risco e do produto, conforme classificação da ONU, Organização das Nações Unidas. Isso mesmo, isso tem uma classificação mundial, tá? É exatamente isso. O painel de segurança é aquela identificação retangular, é um adesivo ou uma plaquinha retangular. Eu acho que o tamanho aqui é 60 por 40, não tenho certeza. De cor laranja, fica atrás do caminhão, nas laterais e na frente. E o rótulo de risco é aquele que vem nesse formato aqui, ó. Tem cores diversas, o formato é sempre o mesmo, tem cores diversas, representações diversas. Ele é obrigatório também na traseira, laterais do veículo, só não é obrigatório na frente. Por que ele é obrigatório na traseira, laterais? Essas identificações, justamente para quem está se aproximando desse veículo perceber que ele está transportando produto perigoso, tomar mais cuidado, né? Essa é a resposta. Número de risco, sim. Marca da empresa, não. Todas assim estão corretas? Não. Professor, mas o senhor fala que quando aparece o todas aí é 80% de chance dessa ser a resposta. 80% não é 100%, né? Então ajuda, mas não é sempre que vai dar certo, não. Então nesse caso aqui não é a resposta. A resposta é B de bola. E aqui ainda dá para usar a técnica do elefantinho, né? Quem estuda comigo aprende vários macetes. Qual que é a técnica do elefantinho? Quando você olha para as alternativas assim rapidamente, você percebe que uma delas se destaca porque ela é muito maior do que as outras. Olha, a letra A, a letra C, a letra D tem mais ou menos o mesmo tamanho e elas são curtinhas, ó. Enquanto a B é grandona, já deu 2 linhas aqui de resposta. Olha o elefantinho aí. Então a gente já achou aqui também. Letra B de bola a resposta dessa questão. Meio ambiente. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, poluição sonora, muito barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema da seguinte forma: utilizando combustível especial. Bom, se existe um combustível especial, vocês acham que utilizando ele vai ajudar na emissão de ruído, ou seja, vai sair menos barulho lá pelo escapamento? Absolutamente não, né? Mantendo o silenciador em bom estado de funcionamento. Silenciador é um componente ali do sistema de escape do veículo que abafa os ruídos resultantes do funcionamento do motor. Se você mantém ele em bom estado de funcionamento, você está utilizando um meio aqui que ajuda a reduzir o problema da poluição sonora. Então isso aqui serve como resposta. Instalando somente equipamentos originais, não falou nem que equipamentos, de qual parte, não tem nada a ver isso aqui, tá, gente? Muita gente pode usar ali um equipamento que não é genuíno, não é original, é um paralelo, mas é um paralelo bem aceito, que mantém o bom funcionamento do veículo. Sem contar que esse somente aqui é uma CB, casca de banana. Quem estuda comigo sabe que quando cai casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Colocando o volume das suas músicas em no máximo 80 decibéis. Veja bem, hoje em dia não existe mais esse índice determinado para o volume do som automotivo. Talvez você coloque ali em 70, 60 decibéis, que está até abaixo disso, e está perturbando quem está na via pública ali.
o volume do seu som está sendo audível do lado de fora do carro. É isso que não pode. Hoje o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta que o volume do som do seu carro tem que ser audível por você e quem está dentro do seu carro. Quem está fora dele, não. Então não é o índice 80 decibéis que vai dizer que está ok. É o fato de alguém estar ouvindo do lado de fora e estar perturbando ele. Agora mesmo eu estou gravando aqui uma videoaula, se passa um veículo aqui com som de 80 decibéis, vai perturbar aqui, vai atrapalhar o meu trabalho. Se você passa em frente a um hospital, pode prejudicar, assustar ali um cirurgião que está com bisturi na mão, ou em frente a um templo religioso, uma escola, onde espera-se silêncio, tá vendo? Então tem que ter o bom senso. Além de ser cumpridor da lei, tem que ter o bom senso de entender que a música do seu carro é para você ouvir. Se você gosta de ouvir música muito alta, não é dentro do seu carro que você vai conseguir fazer isso não, tá? Porque hoje em dia não é permitido nem usar mais o fone de ouvido, então não dá. Então aqui está errada, a resposta mesmo é a letra B de bola. Dessa maneira você está ajudando a reduzir o problema da poluição sonora. Meio ambiente. Caminhões e ônibus, veículos de grande porte em geral, utilizam o diesel como combustível, que, em motores mal regulados, liberam poluentes denominado quer dizer chamado de fumaça preta. O programa desenvolvido para identificar e controlar essas emissões esse programa é uma ação de um órgão ambiental, tá? Programa desenvolvido para identificar e controlar as emissões aqui de poluição do ar. O PROCONV, é muito importante a gente aprender a identificar o que significa essas siglas. Eu sei que é difícil, mas algumas delas a gente tem que aprender. PROCONV, Pro de programa. Então, quando eu vejo Pro de programa, opa, já casou com isso aqui, que a questão está perguntando, qual é o programa desenvolvido para... Viu aí? Programa de controle, esse com aqui, de controle da poluição do ar causada por veículos. Então, PROCONV significa programa, o que já casa com o que a questão está pedindo, de controle, que é o que vem aqui no com, da poluição do ar por veículos. Coloquei o acento no lugar errado. Veículos, tira isso daqui. Veículos. Programa de controle da poluição do ar causada por veículos. PROCONV, essa é a resposta. SMA significa Sistema Municipal do Meio Ambiente. SEMA significa Sistema Estadual, Secretaria, está falando sistema, né? Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esses órgãos que terminam com MA, terminam com MA, essas siglas, né, que terminam com MA, ou começam com AM, são órgãos ambientais. Vou repetir, essas siglas que terminam ou começam, terminam com MA ou começam com AM, são órgãos ambientais. A questão aqui não está perguntando o nome de órgão, está perguntando o nome do programa que controla. Esse PROCONV, para você ter uma ideia, é de responsabilidade de um órgão. Qual é o órgão? Aí sim, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, tome muito cuidado para não confundir o programa com o nome do órgão que controla ele. Inclusive, o Detran poderia estar perguntando aqui exatamente quem controla o PROCONV. Quem é que criou e quem é que desenvolve, quem mantém o PROCONV? É o CONAMA. PROCONV, já expliquei para vocês como identificar aqui, como desmembrar essa sigla. Assista de novo para você memorizar. E essas outras siglas aqui, que são sopas de letrinhas, né? Que fica difícil de identificar, às vezes você não precisa nem saber o que significa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas sabendo que termina com MA, é órgão ambiental, você já saberia que não é um programa, é o órgão ambiental. Ok? Tá aí. Assista umas 2, 3 vezes para memorizar, hein? Meio ambiente. Marque a alternativa que corresponde a um tipo de poluição ambiental causada pela indústria automotiva. E aí, tanto na produção quanto a utilização desses veículos, tá? A indústria automotiva engloba
tudo que está em torno disso aí, automóveis, veículos e tal. Poluição sonora, sim. Atmosférica, que é a poluição do ar, sim. Radioativa, sim. Até poluição radioativa acontece aí dentro da indústria automotiva. Todas as alternativas, 80% de chance dessa ser a resposta, por causa do macete do todas que eu sempre ensino. Letra D de dado a resposta. Rapidinho essa, né? Essa foi fácil. Além dessas aqui, tá, gente? Sonora, atmosférica, radioativa, tem também poluição visual, poluição do solo e poluição da água. Ou seja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de poluição causadas aí ou geradas dentro da indústria automotiva. Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. A alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar. E também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então, a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister. Não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é. Então, certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, para você ver. Então dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque. Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí, beleza. Ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, que veículos mais antigos não têm, né? Aí, letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeituoso. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta. Meio ambiente. O catalisador é um conversor instalado no coletor de escapamento e sua função é, o catalisador, a função dele é transformar os gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente. Exatamente isso. O catalisador, tem gente que entende que ele é um filtro. Ele não é um filtro, ele é um conversor. Tá até escrito aqui, conversor. Por quê? Porque ele converte gases tóxicos em gases não nocivos, gases não perigosos. Essa aqui serve como resposta. Ou o catalisador, a função dele é filtrar os gases que saem da não filtra. Ele não filtra, ele converte. Letra B está fora. Ou seria acelerar as moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Deram uma viajada aqui, né? Moléculas binárias opostas. Inventaram isso. Inventaram isso para te confundir. Tá? Você ficou assustado quando leu? Isso aqui não tem nada a ver. Ou seria a função do catalisador separar a água dos gases do escapamento? Também não é separar, não. Letra D está fora. É transformar. Ele é um conversor, ele transforma gases tóxicos em gases não nocivos. Resposta, letra A.